Salomão é conhecido como o homem mais sábio que já existiu e também o mais rico. E a Bíblia afirma que ele pediu essa sabedoria do próprio Deus. Você sabe por que ele pediu sabedoria? Fique comigo nos próximos minutos que nós vamos meditar nesse assunto. No primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 4 em diante, diz que foi o rei Salomão a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. E ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Então Deus aparece a Salomão em sonhos. Salomão, após assumir o reinado, ele faz um grande sacrifício de 1000 holocaustos em Gibeão. Por que em Gibeão? Porque era onde estava o tabernáculo. Salomão oferece esse sacrifício em Gibeão de maneira a buscar a presença de Deus. Salomão tinha acabado de assumir o trono que era de Davi e ele comparece perante Deus em Gibeão para adorar e para buscar ao Senhor. E naquela noite em sonhos, Deus lhe aparece e lhe diz: pede-me o que queres que eu te dê. A resposta de Salomão é interessante. Ele começa no versículo 6 dizendo: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo com fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi. Meu pai, não passo de uma criança, eu não sei como conduzir-me. No versículo 7, a gente já percebe o primeiro motivo pelo qual Salomão pediu sabedoria. Salomão reconhecia que ele não tinha condições de conduzir Israel. Ele chega a se chamar de criança, no versículo 7, dizendo: não passo de uma criança, eu não sei como conduzir-me. É interessante que, apesar de ele já ser um homem, ele usa essa expressão criança. Você não vai ver somente Salomão usando essa expressão, também Jeremias. Quando Deus o chama como profeta, o Senhor diz a ele: não digas eu sou uma criança, porque onde eu te mandar, tu irás, o que eu te disser, tu dirás. Então, quando a pessoa se sentia incapaz de realizar determinada obra ou determinada missão, ela usava o argumento de ser uma criança, se referindo às suas limitações humanas. O primeiro motivo pelo qual Salomão pediu sabedoria foi por reconhecer sua limitação. O segundo motivo está no versículo 6, onde ele reconhece a forma como Davi se conduzia, com prudência. Ele diz: porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, retidão de coração perante a tua face. Então, o segundo motivo é porque Salomão reconhecia que Davi andou com prudência diante de Deus e ele se preocupava com isso. É o segundo motivo pelo qual Salomão pede sabedoria ao Senhor. É engraçado que a Bíblia, ela afirma que Davi se conduzia com tanta prudência que até os seus inimigos percebiam que ele se portava assim com prudência e que o Senhor era com ele. Então Salomão reconhece que a maneira como Davi se portava, se conduzia, ela proporcionava a ele que o Senhor fosse com Davi. E Salomão estava preocupado com isso. Preocupado não somente com ter sabedoria ou conhecimento, mas em que Deus fosse com ele. E ele reconheceu em Davi o seguinte: poxa, o que Davi fazia, Davi meu pai, no caso Salomão pensando, o que Davi fazia de maneira que o Senhor fosse com ele? Davi se portava com fidelidade, com justiça, em retidão de coração, se portava com
prudência por onde quer que ia. Salomão percebia isso em Davi e, obviamente, ele desejou não só proceder como Davi, mas ter a consequência disso, que era o Senhor sendo com ele. O terceiro motivo pelo qual Salomão pediu sabedoria é porque ele temia, porque ele não havia passado pelas mesmas dificuldades e lutas de Davi. Salomão assumiu um reino já pacificado. Salomão não teve que enfrentar os mesmos conflitos, e quando eu digo conflitos, eu não estou falando apenas de combates entre tropas, entre o exército de Israel e exércitos de outras nações. Eu estou falando de aflições, perseguições, calúnias, invejas, todo aquele processo que nós bem sabemos que Davi passou. Salomão não teve essas experiências. Você sabe que as experiências, por mais que sejam negativas, e eu diria até que principalmente as negativas, elas são ferramentas poderosas no que diz respeito à nossa transformação e ao forjar do nosso caráter. O próprio Davi, no Salmo 119, versículo 67, diz: "Antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra." No mesmo Salmo 119, o verso 71, ele diz: "Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos." Então Salomão, ele se preocupava pelo seguinte: ele assumiu um reino pacificado, ele assumiu num momento de extremo repouso, de extrema tranquilidade. Ele não passou nem por metade das dificuldades, eu diria até, não passou nem 10% do que passou o seu pai Davi, de aflições. E ele percebia que Davi tinha um caráter forjado, amadurecido, não só pelas aflições, é claro, mas também por elas. E Salomão imaginou que ele não teria condições de desempenhar a função de rei como Davi desempenhava, porque ele não tinha sido forjado como Davi foi forjado. Então, de que maneira ele poderia receber uma sabedoria para agir com prudência, se não diretamente do próprio Deus, por uma ação sobrenatural do Senhor? Salomão estava preocupado com isso. O quarto motivo pelo qual Salomão pede sabedoria foi para servir pessoas. Salomão não queria sabedoria apenas para discorrer sobre assuntos complexos ou fazer discursos motivacionais ou que impactassem as pessoas no sentido de demonstração apenas de sabedoria, tá? Salomão queria a sabedoria para que ele pudesse governar, liderar, reinar, utilizando dessa sabedoria, se portando com prudência, julgando retamente. Eu digo julgando porque uma das funções do rei era julgar, tá? O rei não apenas governava, mas ele também legislava e ele julgava, ok? Isso é importante a gente lembrar aqui para a gente entender um pouco mais o pedido de Salomão. Então Salomão, ele queria, em prol do povo, ele buscava aquela sabedoria. Daqui a gente pode abrir um parêntese para nós. Por que nós buscamos sabedoria e conhecimento? Será que é somente para nós impressionarmos as pessoas, ou é para nós servirmos as pessoas? O apóstolo Paulo dizia que o conhecimento incha. Como assim o conhecimento incha? Quando alguém busca conhecimento só para ter ou demonstrar conhecimento, ela fica inchada. Esse inchar-se, Paulo usa nas suas cartas para se referir à soberba. Ou seja, aquele que só busca conhecimento só para si ou para demonstrar conhecimento, ele fica inchado, arrogante, soberbo. Isso não serve para nada. Mas em seguida, no mesmo texto que ele diz que o conhecimento incha, logo em seguida ele diz: mas o amor edifica. Agora eu pergunto para você, será que Paulo estava condenando a busca por conhecimento? Se nós sabemos que ele foi o apóstolo que mais se dedicou às Escrituras Sagradas, à leitura delas,
Será que Paulo estava condenando o conhecimento? Claro que não, mas ele estava ensinando aquele caminho sobremodo excelente, o caminho do amor, dizendo que, olha, você pode buscar conhecimento, mas se for para a edificação dos irmãos, aí sim isso vai comprovar que a sua busca por conhecimento é porque você tem um coração cheio de amor, amor a Deus, amor ao seu semelhante. Então esse amor, este sentimento de servir, de querer cooperar na vida das pessoas por meio do conhecimento, era o sentimento que Salomão teve e que o motivou a buscar a sabedoria e o conhecimento que vem do Senhor. Então, recapitulando, Salomão, primeiramente, ele buscou o conhecimento porque ele reconhecia suas limitações. Quando ele diz, eu sou uma criança, eu não passo de uma criança, ele está reconhecendo suas limitações. Em segundo lugar, Salomão reconhecia que Davi se portava com prudência, ou seja, o exemplo do pai o motivou a pedir sabedoria. E em terceiro lugar, ele temia por não ter passado pelas mesmas aflições que Davi, pelas mesmas experiências que Davi, e ele achava que ele não ia ter o seu caráter forjado no fogo como Davi teve, e por isso ele não ia conseguir desempenhar essa função. E ele ponderou bem em seu coração. Isso agradou em extremo ao Senhor. A gente vai já acompanhar aqui qual foi a reação de Deus diante desse pedido de Salomão. Então, Salomão recorre a Deus. Queridos, talvez você ouça essa história e você pense, poxa, legal isso que Deus concedeu para Salomão, como se fosse uma coisa exclusiva para ele. Queridos, a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Olha só, Tiago já está nos dizendo que é da intenção de Deus nos conceder, mas que nós devemos pedir. Mesmo Tiago também fala na sua carta, cobiçais e nada tendes porque não pedis. Então, queridos, às vezes nós almejamos algo, você quer sabedoria de Deus para se portar na sua vida, para aconselhar pessoas, para saber solucionar situações do seu dia a dia, saber como resolver problemas com pessoas difíceis de lidar. E eu quero te dizer que Deus quer te dar essa sabedoria. Busque a Ele, porque é da intenção de Deus te dar esta sabedoria, ok? Aí talvez você diga, mas Deus sabe que eu quero. Ele sabe, mas está escrito, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta lhe será aberta. Então Deus espera que nós o busquemos, que você peça, porque às vezes a gente só deseja as coisas e não pede. Peça a Deus sabedoria e Ele com certeza lhe concederá. Peça, porém, com perseverança. Não duvide, porque o Senhor, Ele nos concederá essa graça. E Ele ainda diz aqui que Ele a todos dá liberalmente e não lança no rosto. A vontade do Senhor é nos dar sabedoria. Quando Salomão pede sabedoria, Deus fica com o coração muito alegre diante do pedido de Salomão, e eu acho engraçado isso, a forma como Deus responde, parece que ele está até surpreso. A gente sabe que Deus não se surpreende, porque Davi disse nos Salmos que a palavra ainda não chegou nem na minha boca e o Senhor já a conhece de tudo. Mas só que mesmo o Senhor já conhecendo, isso não impede ele de se alegrar e de se impressionar com as nossas atitudes. Ele pode não ficar surpreso, mas ele fica impressionado com atitudes que agradam o seu coração. E esse pedido de Salomão, queridos, o fato dele reconhecer suas limitações, uma extrema humildade, o fato dele reconhecer o legado e o exemplo de Davi, e o fato de ele pedir a sabedoria para que pudesse servir pessoas por amor, queridos, isso agradou o coração do Senhor de uma forma colossal. E o Senhor responde para Salomão que lhe concederia aquilo, e o próprio Deus menciona que ficou impressionado pelo fato de Salomão não ter pedido riquezas, nem longevidade, nem a morte dos seus inimigos, nem o engrandecimento do seu reino, mas pedido sabedoria. E Deus lhe diz que
Eu vou te dar o que você pediu, sabedoria, e vou lhe dar o que você não pediu também, longevidade, o que todo mundo pediria no teu lugar, o que outras pessoas pediriam no seu lugar, que é longevidade, riqueza, o engrandecimento do reino e a morte dos inimigos, eu vou te dar tudo isso daí. Ninguém vai se suster de pé diante de ti. Eu vou te enriquecer de tal maneira que nunca teve ninguém tão rico antes de ti, nem depois haverá. Eu vou te dar longevidade. Eu vou estabelecer o teu reino, eu vou engrandecer o teu nome. O Senhor concede tudo a Salomão, garante isso a ele. E nós acompanhando a história, você vai constatar que foi exatamente o que Deus falou com a sua boca e cumpriu com a sua poderosa mão. Então, queridos, nós precisamos hoje tomar como exemplo Salomão e buscar a sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus por meio das Escrituras Sagradas, por meio da oração, como Salomão fez buscando ao Senhor. Nós precisamos buscar a sabedoria. Qual a diferença da sabedoria para o conhecimento? O conhecimento é uma informação que você não pode praticar. Por exemplo, se eu te disser que eu comprei um carro, isso não muda nada para você. Eu tenho um carro. Mas se eu te disser que se você usar uma gasolina de qualidade no seu carro, isso vai fazer com que o motor dele dure mais. Agora já não é só uma informação. É uma informação que você pode praticar de alguma maneira, aplicar na sua vida e que vai gerar resultados proveitosos e benéficos. Então, a diferença é esta. O conhecimento é só uma informação. A sabedoria são informações também, porém que são aplicáveis, praticáveis no seu dia a dia para solucionar os problemas da sua vida. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Amado Deus e Pai Celestial, que esse exemplo de Salomão possa incendiar nossos corações, Senhor. E assim como ele, possamos buscar a sabedoria do Senhor, para saber como nos portar no nosso dia a dia, reconhecer nossas limitações e dependência do Senhor, e que nós possamos buscar essa sabedoria tendo em vista servir pessoas, ajudar pessoas a se aproximar de Ti e na solução dos seus problemas do dia a dia. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Esse vídeo te abençoou, edificou a sua vida? Não se esqueça de se inscrever no canal para você continuar acompanhando conteúdos como esse aqui. Comenta aí embaixo o que você achou. Não esquece de deixar aquele like para ajudar. Assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai recomendar para outras pessoas. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.